aqui um raio-x, um pequeno raio-x rápido das eleições, num modo geral, num contexto geral, né? Pegando ali mais ou menos por regiões. Bem, a diferença na questão presidencial, na eleição presidencial, foi ali de 1%, né? Naquela casa, 2 milhões de votos. E a gente tem ali uma clara separação do país em termos da votação, né? A gente tem uma região Nordeste mais a favor do PT, foi vencedor ali claramente, com sobra. E na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Jair Bolsonaro teve uma vantagem nessas regiões maior, né? O Norte também. E aí a gente fica ali com o estado que historicamente dá vitória o candidato da eleição, que é Minas Gerais, né? Isso aí, desde a redemocratização, sempre o candidato que tem esse estado, ele tem maior votação nesse estado, ele acaba vencendo a eleição. A gente vai separar o Minas Gerais esse ano, que é um pouco atípico, porque praticamente no segundo turno a gente teve um empate técnico, né? Ali uma diferença de 60, 70 mil votos, que é basicamente a eleição de um vereador, uma Câmara, então é muito irrisório. Se a gente for pegar então um scout nacional, as diferenças que tem nos estados do Nordeste, onde o PT venceu em todos, a gente pega ali Pernambuco, né, Ceará, que a gente tem uma diferença de, vamos supor, 2 milhões de votos, 1,5 milhão. Essa diferença se equivale junto com a região sul, sudeste, né? A gente pega o Rio de Janeiro, quase 2 milhões de votos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, coisa e tal. Então esses estados se equivalem. Aonde que está a grande questão? Talvez a peça-chave para a eleição do PT, do Lula, é a Bahia. Porque é um colégio eleitoral considerável, né? Um grande colégio eleitoral. Só que a gente tem uma diferença muito discrepante de votos. Se a gente tem, por exemplo, Sudeste e Nordeste, a vitória de um candidato ou do outro, com 62 a 30 e pouco, a 38, vamos supor, outro com 50 e pouco, a 40 e pouco, mas, bem, só que o estado da Bahia, ele coloca mais de 70% ao Lula. E isso se reflete na diferença de quase 4 milhões de votos. Ali não há cerca de 4 milhões de votos. Inclusive o Bolsonaro teve mais votação do que no primeiro turno na própria Bahia. Um efeito que, por exemplo, no colégio eleitoral em São Paulo, a diferença foi maior do primeiro turno para o segundo, chegando ali a casa dos 3 milhões de votos quase de diferença do Bolsonaro para o Lula. Mas nada numa forma tão grande quanto foi a Bahia, porque a Bahia é um número discrepante. E se a gente pegar do primeiro turno para o segundo, que a diferença era de 6 milhões de votos, né? Um candidato para o outro, 58 milhões de votos contra 52, 51 do Bolsonaro. A gente teve 2 milhões de votos, ou seja, o Bolsonaro tirou 6 milhões de votos praticamente, a diferença ficou ali em 2, exatamente a Bahia. Porque a Bahia, ela com esses 4 milhões de votos, ela deu os votos necessários para que o Lula se mantesse no primeiro turno, a diferença do primeiro turno no segundo, né? O Bolsonaro tirou bastante coisa, teve 7 milhões de votos a mais, o Lula teve 3 milhões a mais. Não foi o suficiente, faltou esses 2 milhões de votos. Se a gente pegar também num contexto nacional, então a afirmação que o Nordeste deu a vitória ao Lula, ela é verdadeira, ela é real. E o estado da Bahia definiu a eleição em 2022. Ele foi o fiel da balança, uma eleição muito superior. Se a gente pegar também por estados, a gente vai ver o cenário que vamos encontrar nos próximos 4 anos, ou o governo que eleito vai encontrar nos próximos 4 anos. Também vai se refletir esse cenário dividido, não só de população, mas de governadores. Porque se você pegar no Nordeste, eles acompanham mais o cenário presidencial, votando mais, elegendo mais governadores de esquerda ou centro-esquerda. Sul, Norte, Sudeste e Centro-Oeste acompanham mais governadores de centro, centro-direita e direita, né, nessa eleição. O que pode acarretar uma dificuldade de articulação dos estados com a União. A princípio, pode ser um dado positivo para o governo federal, né? O governo Lula. Por quê? Porque é o seguinte,
Você tendo governadores de direita, centro-direita, que têm uma política mais econômica, mais para o liberalismo, né, mas com responsabilidade fiscal, isso pode trazer uma melhoria para esses estados, como vamos pegar o exemplo do estado de Minas Gerais com o Romeu Zema, que estruturou o estado no seu primeiro mandato e com certeza colocou as finanças em dia e vai ter frutos ainda maiores nesse segundo mandato. Também no principal estado e a principal economia do país, São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, como todos sabem, é um gestor, um dos maiores ministros da história da infraestrutura do país, e ele com certeza vai trazer essa política liberal e econômica para o estado de São Paulo, acarretando um aumento no investimento e na arrecadação. Isso favorece lá no final a União, porque pelo Pacto Federativo todo o orçamento vai para a União e depois a União distribui aos estados. O lado ruim para os governos de direita e centro-direita é exatamente essa distribuição. Aqui a tendência do PT é manter o seu colégio eleitoral, Nordeste, e não o Sul. Então, se a gente pensar em futuro, é melhor para o governo federal desgastar os estados sulistas e centro do país, até mesmo os estados que são apoiados pelo agronegócio, né? Mato Grosso do Sul. Então, em detrimento de receber verba federal, vai ficar muito mais complicado para os estados do Sul do que para os estados do Norte. Mas um clima desse de revanchismo, óbvio, se no fiel da balança for minar a direita no Sul, essa direita também será prejudicada a mandar o dinheiro para o Executivo Central. Então, meus amigos, o cenário é totalmente dividido, assim como foi as eleições, e o fiel da balança, como a gente colocou, realmente foi a região Nordeste. Vamos ver o comportamento de governadores e no orçamento, o impacto que terá esse apoio maciço do Nordeste ao governo central e o apoio maciço do Centro e Centro-Oeste, Sudeste e Sul ao governo derrotado do presidente Bolsonaro.